20 de novembro, né, ela é uma data que remete ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. E é por isso que o movimento negro decidiu escolher o 20 de novembro, porque os indícios, né, as suspeitas, a gente não tem uma fonte material histórica que prove exatamente isso, mas se fala que Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. Tem dois períodos significativos nesse processo de conquista. O primeiro vem do século XIX, que é quando o Zumbi ele é alçado, né, nessa ideia de herói nacional. A gente estava no período de luta pela abolição da escravidão no Brasil, então necessitava desses heróis e o Zumbi foi escolhido como um deles. E na década de 70, no período da ditadura militar, os movimentos negros brasileiros, começar com o do Rio Grande do Sul, tentou, né, e lutou e conseguiu criar o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Ao mesmo tempo, alguns lugares desejam pegar todo o mês de novembro para passar todo o mês conversando sobre isso, né, sobre a consciência negra. Se a gente pega a nossa formação histórica enquanto país, em relação aos outros países do mundo, a coisa que mais nos marca enquanto formação é a escravidão. O Brasil, ele foi a região das Américas que mais recebeu escravos no tráfico atlântico, né? Então, os africanos que foram forçadamente deportados para cá, para a América, foi mais ou menos entre 12 milhões de africanos ao longo desses 400 anos, e só o Brasil recebeu 5,8. Recebeu metade de todo esse contingente. A gente tende a deixar isso num passado, mas na verdade ela está no presente, no cotidiano, mostrando a gente que ela tá presente. Como determinadas violências praticadas especificamente entre os grupos que moram em comunidades, que são majoritariamente pardos ou negros, como algumas profissões que são caracterizadas por esses grupos. Então, se a gente pega no Brasil a dona do lar, né, a empregada doméstica, a gente vai ver que a grande maioria delas ela está associada ao grupo de mulheres negras e pardas e que moram nas periferias das grandes cidades. A gente também tem dados estatísticos que mostram que negros e brancos têm salários diferentes, cumprindo as mesmas funções. Em relação, né, à Paraíba e aos afro-paraibanos, como o processo da escravidão na Paraíba não foi tão acentuado como foi em outras regiões, que foram portos, né, que mais manejaram esse tráfico atlântico, que é o Rio de Janeiro, Salvador e Recife, a gente não tem tanta lembrança, a gente não tem tanto local de patrimônio, a gente não tem tanta memória sobre isso. E as que tem são sistematicamente apagadas ou silenciadas. Então você falou dos afro-paraibanos famosos, a gente tem o Tomás Santa Rosa, que foi design, cenógrafo, crítico de arte, pintor. Ele foi um dos grandes expoentes do modernismo brasileiro na década de 30 e 40. E ele é paraibano, nascido no Centro Histórico de João Pessoa, na Rua da Areia, número 320. A casa dele ainda está lá, permanece, né? E as pessoas não sabem quem foi Tomás Santa Rosa. As pessoas sabem o que é o Teatro Santa Rosa, conhecem o Teatro Santa Rosa, mas em nenhum momento associam o nome Santa Rosa ao nome de Tomás, né? Então ele, como afro-paraibano, fica esquecido, apesar de ter dado o nome a um dos mais importantes equipamentos culturais da Paraíba.